No vídeo anterior nós falamos sobre o conceito de pneuma no Novo Testamento, dando aí uma visão geral, básica e breve, é claro, sobre este termo. Hoje eu quero falar com você sobre alguns usos gerais da ideia de pneuma no Novo Testamento. Depois da vinheta. Paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao meu canal, Ministério Ricardo Santos. Continuando falando aí sobre a ideia de pneuma no Novo Testamento, ou a ideia de espírito no Novo Testamento. Estamos falando sobre o Espírito de Deus, o Espírito Santo no Novo Testamento. Eu quero falar hoje com você e apresentar alguns usos gerais sobre este conceito, este termo, e como que ele aparece, como que é desenvolvido em alguns textos, para você ter uma noção, ter uma ideia de como que era empregado e como era utilizado o termo dentro da literatura neotestamentária. Então, pneuma, ou espírito, ele tem vários sentidos. E alguns eu quero aqui apresentar para você, dentro de alguns textos do Novo Testamento, para que você possa aí compreender melhor a palavra de Deus e, ao compreender, interpretá-la melhor e, consequentemente, aplicá-la melhor. Pneuma, primeiro, ele tem um sentido geral de vento impetuoso ou respiração. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo número 3, versículo 8, qual você conhece muito bem, o texto vai dizer: o vento sopra onde quer. Em grego, to pneuma, hopu, telei, pnei. Ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Esse sentido mostra, no entanto, proximidade com o uso do termo para designar tanto Deus como os anjos. Então, a ideia de vento impetuoso, que é tirada justamente do Antigo Testamento, e esta primeira ideia de vento impetuoso, ela é justamente, João tira do livro profético de Ezequiel, haja vista que Ezequiel influencia grandemente a visão e o pensamento do apóstolo João na sua elaboração, no seu discurso e no seu argumento acerca do Verbo encarnado. E não por acaso João é um dos únicos apóstolos, escritores do Novo Testamento que mais usa a simbologia para falar acerca do Espírito de Deus. É interessante isso. Segundo, pneuma vai designar várias vezes respiração vital, fôlego de vida, o sopro de vida, como sendo o espírito do homem. Então, a respiração vital é designada várias vezes como o pneuma do homem, ou seja, espírito do homem, em vários textos. Quem utiliza muito essa ideia são os evangelhos sinóticos. Por exemplo, no relato da morte de Jesus, Mateus diz, no capítulo 27, versículo 50, o seguinte: E Jesus, clamando outra vez com grande voz,
entregou o Espírito, em grego, afeken to pneuma. Por causa de sua estreita e dinâmica relação com Deus, pneuma pode significar também um modo de existência ou energia vital que sobrevive à morte. Daí, muitas das vezes, pneuma vai estar atrelado no sentido nos evangelhos de que aquilo que vai sobreviver ao inferno, ao Hades, ao Gehenna ou Gehenna, é justamente o espírito do homem. Para Jesus e para os escritores dos evangelhos sinópticos. Os escritos paulinos, especificamente em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, o apóstolo Paulo, usa o modo de falar da antiga tricotomia grega alma, espírito, corpo, não para descrever três partes distintas ou separadas que constituem o ser humano, mas para designar todo o ser humano. Às vezes nós lemos e aí separamos, como se Deus houvesse criado três substâncias separadas. Embora sendo elas distintas na sua funcionalidade e no seu papel, constitui uma única natureza humana: alma, corpo, espírito. O corpo não vive sem a alma e a alma sem o espírito não tem vida. Em Hebreus, capítulo 4, versículo 12, o autor vai dizer que a palavra de Deus ela é viva e eficaz e mais penetrante do que uma espada de dois gumes que penetra o espírito e a alma. Psique, kai, pneuma. Para o autor de Hebreus, o homem é designado como sendo espírito e não apenas tendo um espírito. O mesmo se aplica às passagens em que, nas saudações finais, nas bênçãos finais, nos escritos paulinos, ou seja, nas epístolas de Paulo, ele vai terminar com a expressão com o vosso espírito. Do pneumatos rimou. Filipenses 4, versículo 23, eu vou citar como exemplo. Ele vai dizer: a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Assim sendo, tanto Paulo como muitos outros escritores, embora faça uso da dicotomia ou tricotomia, eles não estão querendo dizer que corpo, alma e espírito são três substâncias separadas, mas que se complementam como uma substância única, como uma natureza única do ser humano criado por Deus. Criado por Deus. Pneuma é usado várias vezes no Novo Testamento como um termo para designar a capacidade do homem para certas manifestações da vida humana, que excede o que pode ser detectado para fora, ou seja, seus sentimentos, suas sensações e o seu conhecimento.
E geralmente aparece nos textos como interior ou o coração. Ocorre com muita frequência nos evangelhos, principalmente os evangelhos sinóticos. Um exemplo disso é Lucas capítulo 1, versículo 47. O Magnificat, o cântico de Maria, em que ela vai dizer: e o meu espírito se alegrou, e galiacem to pneumamur, em Deus meu Salvador. Então, em muitos textos dos evangelhos sinóticos, pneuma designa a capacidade do homem para certas manifestações. Quando você vê lá Jesus falando do interior dos fariseus e da multidão ao seu redor, falando do coração, ele está dizendo, assim como o autor do Evangelho, dessa dimensão de sentimentos e sensações e conhecimento que o homem possui em sua natureza. Enquanto algumas passagens na literatura do Novo Testamento há uma referência clara ao Espírito de Deus, em outros lugares esta referência só pode ser deduzida. Por exemplo, no batismo de Jesus, não aparece de maneira clara o termo Espírito, mas deduzimos que o Espírito de Deus está ali participando, uma vez que a pomba, para os escritores do Novo Testamento, remete àquela pomba que aparece sendo solta por Noé após o dilúvio. De acordo com isso, o uso antropológico tradicional ele vai ser aberto para ser preenchido com novos conteúdos a partir da perspectiva da promessa do Antigo Testamento e da recepção do Espírito no Novo Testamento. Então, os autores vão pegar promessas do Antigo Testamento, essa perspectiva da presença do Espírito. Um exemplo bem claro e simples, Joel capítulo 2, versículo 28, o qual vai ser usado por Lucas e pronunciado por Pedro, que vai recepcionar esse texto, entendendo que ele está se cumprindo naquele momento, depois do Pentecoste, na vida de todos que se reuniram ali, dos 120 irmãos que se reuniram naquela casa, no cenáculo, para experimentar o derramamento do Espírito. Textos como Isaías, que diz que o Espírito será derramado como água sobre os sedentos e sobre os desertos. São feito novamente uma releitura, como disse anteriormente, no vídeo anterior, e recepcionados pelos escritores do Novo Testamento, aplicando assim na vida de Jesus, no ministério de Jesus e na vida da igreja, que vai fazer uso desse poder dinamis na proclamação do Evangelho e na continuidade da missão de Jesus em favor do reino de Deus. Com muita frequência, especialmente nos Evangelhos, no livro de Atos e no Apocalipse, pneuma ele vai ser determinado especificamente com algum adjetivo. Assim como Espírito Santo,
existem outros termos que pneuma ele vai traduzir nesses escritos que eu citei. Muitas das vezes, nos evangelhos vai aparecer espírito ou espíritos impuros, espíritos ou espírito maligno, espírito mudo e surdo, ou, às vezes, como é no caso de Apocalipse, espíritos demoníacos. Estes foram alguns exemplos para você entender o processo linguístico do termo pneuma, que se desenvolve por toda a literatura do Novo Testamento. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, clique no sininho para receber novos vídeos, notificação deles aí no seu celular, no seu tablet, no seu computador. Muito obrigado pela atenção, que Deus abençoe a sua vida, o seu ministério e até a próxima, se Deus quiser.